Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Hamilton Nogueira e começa agora mais um conteúdo relativo ao projeto Fábrica de Programadores. Nós estamos na terceira edição desse projeto. São ciclos de formação de jovens adolescentes utilizando o game como motivador para o contato com a produção algorítmica, com o desenvolvimento de sistemas, desenvolvimento de games. Há um mercado ávido por esse tipo de profissional que consiga utilizar códigos e desenvolver, analisar sistemas, porque é uma necessidade grande do mercado e isso a gente aproveita para propor desenvolvimento às pessoas e ao Estado, que a gente precisa de muita qualificação. A gente nominou o programa de hoje como relativo a mercado e oportunidades. E quem vai nos ajudar a fazer uma análise, conversar um pouco sobre o que há de trajetos, de caminhos na busca dessas oportunidades de mercado, é o Rodolfo Sena, que ele é coordenador da educação profissional da SEDUC, a nossa Secretaria de Educação nível estadual, tá? E ele é também doutor em educação com foco no ensino da matemática. Também conosco aqui no estúdio, Cristiane Borges, que é pró-reitora de ensino do IFCE, o Instituto Federal, e ela é doutora também em educação pela Universidade Federal. Rodolfo, Cristiane, muito obrigado por estar aqui conosco, mais uma vez contribuindo. Já há algum tempo a gente conversando sobre essas questões dessas novas exigências de um mercado cada vez mais digital, exigindo cada vez mais gente capacitada, qualificada para o que eu chamo desse mundo novo. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu vou dar um tempinho para vocês se cumprimentarem as pessoas, mas já vou deixar uma pergunta de início, uma provocação aqui, que é o que eu pergunto, o que é mais desafiador no cotidiano de vocês, se é capacitar o aluno, gerações cada vez mais distantes do nosso tipo de pensamento, nosso tipo de expectativa de vida, ou capacitar o professor que vai capacitar esse aluno. Vamos começar pelo Rodolfo? Seja bem-vindo, Rodolfo. Olá, Milton. Queria iniciar agradecendo aqui o convite de estarmos aqui hoje discutindo um pouquinho sobre essa temática importante, que tem nos colocado como desafio aí no nível de formação de professores e estudantes. Eu queria saudar também a minha amiga aqui de trabalho, a professora Cristiane Borges, que pró-reitora do IF, que vem dando uma contribuição fantástica também na educação profissional aqui do nosso estado. Você colocou um ponto aqui muito importante para a gente discutir com relação, né, do que é mais complexo para a gente que está hoje gerindo aqui a educação profissional no estado do Ceará, com relação à formação dos professores ou à formação dos estudantes, né? Da pandemia para cá a gente teve um desafio muito grande, né, e o mercado colocou isso para a gente, de ter mais pessoas capacitadas, né? A gente está vendo o avanço muito rápido da inteligência artificial e novas necessidades estão surgindo aí no mercado, né? Hoje, não só o estado do Ceará, mas todos os estados como um todo, eles têm sentido um pouco de dificuldade de encontrar professores já capacitados nessa área, né? A gente percebe que as universidades não estão conseguindo na velocidade que está sendo solicitado, né, para quem está formando hoje, ter profissionais capacitados nessa área. O estado do Ceará, mais especificamente as escolas de educação profissional hoje, tem uma grande oferta e a nossa contratação, a gente tem conseguido contratar, mas a gente ainda encontra necessidade de formação, tanto que a gente trouxe para a Secretaria de Educação uma pessoa específica, né, o professor Renan, que você conhece Sim. também, que ele está atuando nesse campo de formação constante com os professores, né? Como a gente tem é muito volátil, as coisas acontecem muito rápido, então praticamente todos os meses acontecem reuniões de formação com os professores, eu preciso atualizar material didático, né? E esse é o nosso principal desafio, assim, é encontrar professores, porque além de a gente ter que encontrar os professores e capacitá-los, a gente ainda tem uma concorrência muito forte com o mercado. Uhum. Né? O mercado que, cada vez mais, para ter bons profissionais, né, professora Cristiane?
ele acaba oferecendo mais. A escola privada tira esse professor? Não, o mercado mesmo. O mercado de forma geral. O mercado de forma geral, né? E aí a facilidade dessas pessoas de trabalharem, né? Que surgiu o emprego, surgiu não, que na verdade já existia, mas ficou muito forte que é a questão do home office, né? Então as empresas oferecem sistemas de home office, trabalho em casa, recebe os equipamentos, né? Então para eles profissional ele se tornou muito mais fácil e é muito mais atrativo do que ele estar ali de repente com 30, 40 estudantes. Entendi. Professora Cristiane, seja bem-vinda. Mais difícil, qual o desafio mais difícil? Formar o aluno ou o professor que vai formar o aluno? Quero saudar a todos que estão nos acompanhando, mandar um abraço especial para o meu reitor, agradecer a você, Hamilton, e a Rodolfo, né, por essa caminhada. Desde a primeira edição tem acompanhado esse trabalho belíssimo que tem feito o Estado do Ceará e que vai colher frutos a curto, mas a longo prazo muitas coisas surgirão a partir desse projeto. Em relação aos desafios, Hamilton, são desafios, eu digo que um não é maior do que o outro, são desafios diferentes. Nós temos dentro do âmbito dos jovens que têm uma necessidade diferente dos jovens da nossa época, mas jovens que estão em constante mudança, com algumas dificuldades. Devemos também destacar que tivemos um período pandêmico que comprometeu muito a educação desses jovens, então isso repercute muito na forma deles estarem aprendendo. E no âmbito do processo formativo, no âmbito do professor, a gente precisa destacar que são desafios diferentes, como o próprio Rodolfo trouxe, né? A celeridade que o mundo traz, impondo novos conceitos, novas rotinas, novos conteúdos, e a dificuldade em acompanhar essa rotina tão célere. Então, são desafios grandes, são desafios diferentes, mas são desafios que a gente tem lutado no âmbito da educação, seja ela na esfera municipal, estadual, federal, mitigar, né, esses reflexos no processo formativo e trazer uma formação mais antenada com a atualidade e com perspectiva de futuro também. Vocês, quando conversam com alunos diretamente ou com professores que têm mais contato direto com o aluno, percebem ansiedade de formação? O que eles querem? Dá para traçar um cenário assim, ou resumir um cenário de expectativa deles em relação a tantas mudanças do mundo? Vocês conseguem, mesmo que de forma empírica, o sentimento de você de ler uma média da expectativa desses adolescentes? Sim, Hamilton, a gente consegue, quando a gente conversa, dialoga com os professores, né? Na verdade, os professores nos cobram também bastante a questão de como existe essa celeridade, e a gente está falando de uma parafernália tecnológica, não só a formação, mas a condição que o professor precisa para estar atuando, né? Então, a necessidade que esses professores têm de terem equipamentos de última geração, né, que isso daí acaba sendo um empecilho também para que a gente, né, consiga fazer essas aquisições aí para as escolas, né? O governo do estado, ele há um ano trocou o parque tecnológico das escolas estaduais, não só as escolas de educação profissional, mas de todas as escolas. É um custo muito elevado, é um custo alto, mas que vale a pena. Assim, os alunos, quando se formam, né, quando eles se diplomam, a gente gera uma expectativa muito boa. Assim, a gente sempre diz para eles, olha, a Escola de Educação Profissional do Estado do Ceará hoje, ela é uma escola de oportunidades. Isso é uma frase que eu sempre digo nas reuniões que a gente faz com os nossos gestores, né? Porque é uma escola que prepara para a vida, né? Uma escola que pode colocar para o estudante ali, ele entrar no mundo do trabalho como um funcionário de uma empresa, ele pode ser empreendedor, né? Ele pode ir para o nível superior, né? Para o ensino superior, e ele pode acumular, ele pode ir para o ensino superior. Então, a gente não é aquela escola de educação profissional que trabalha exclusivamente para o mercado de trabalho. Hoje, o mundo não pede mais só isso. O mundo pede que ele tenha outras habilidades, questões socioemocionais que são importantes. E eu acho que isso tudo, dentro da tecnologia, ele também precisa ser embutido. Né? Professora? Em relação a essa questão da ansiedade, né, eu acredito que o aluno ele precisa ter sentido no que ele está aprendendo. Às vezes, quando a gente tem que pensar num currículo que favoreça mitiga essa ansiedade que ele constrói, né? Porque às vezes
a matemática, não se percebe, português, matemática, mas tudo isso faz parte do processo e tem um papel importante nessa construção do conhecimento deles. Então, esse contato para compreender o que de fato eles estão querendo, para dar sentido para eles, aqueles conteúdos, o porquê daqueles conteúdos, né, associado a toda a questão técnica, isso acaba auxiliando o processo formativo deles e eles conseguem entender e compreender. Uma coisa que o Rodolfo falou na pergunta anterior, que também repercute na graduação especificamente, que é a adesão ao mercado muito cedo. Então, os meninos, eles também têm percebido isso no processo formativo, no ensino superior, que os estudantes estão saindo sem colar grau, sem a diplomação, para entrar no mercado de trabalho. Então, isso que o Rodolfo trouxe na questão dos profissionais, né, dos educadores que trabalham com as tecnologias, também tem repercutido na graduação. Os alunos têm saído antes de finalizar o curso para ir para o mercado de trabalho, né? Então é um ponto também que tem... Isso é ruim na visão de vocês? Tem os dois lados. Primeiro, bom, porque a gente está, antes do aluno formar, ele já está preparado para entrar outros desafios. Então mostra que o processo formativo ele tem contribuído. Por outro lado, ele não fechou um ciclo, então ele entrou numa outra esfera, né? Entrou no mercado sem fechar aquele ciclo. Quem sabe um dia ele pode precisar, e aí para voltar posteriormente fica um pouco mais complexo. Mas, vendo pela questão, a formação está acontecendo e ele está saindo direto para o mercado sem antes nem concluir o curso, né? Hoje existe uma discussão, não sei se aberta ou se... oficiosa, digamos assim, da necessidade do diploma. Muito, inclusive, essa discussão parte muito, inclusive, do profissional de TI. Que não vê necessidade, que a informação não precisa mais. Isso, de alguma forma, é reforçado numericamente se essa evasão for muito grande em função de uma exigência do mercado de trabalho. Em que quantidade é que isso está acontecendo? Isso é uma saída antes da formação completa? É tímida? É média? Isso é crescente? Vocês conseguem mensurar isso? Eu não tenho como aferir em termos de números, ela é crescente. Por outro lado, alguns jovens que saíram antes estão retornando para sair com o diploma. Então, assim, tem sido uma fase que eles saem para o mercado e voltam. Estão voltando porque percebem a importância de ter esse diploma, né? Um documento que vai o diferenciar em muitos espaços e muitas seleções, né? Então, assim, eu não tenho como mensurar, mas ele tem sido crescente. Mas, de forma empírica, percebe que está aumentando. E a pandemia, ela trouxe um salto muito grande, aqueceu muito o mercado, como o Rodolfo trouxe, né? O mercado da tecnologia, a questão do home office, a própria rotina dentro dessas empresas, elas impactaram. E isso também abriu espaço para muitos jovens, né? Para muitos profissionais da tecnologia entrarem no mercado, nesse mercado que em termos de recursos bem mais rentável, né? Quer comentar? Sim, é só uma complementação, na verdade, né? E quando a gente olha para a política no âmbito nacional, a União ela tem um prazo de 2 anos, que na verdade já se passaram 6 meses, para a construção da política nacional de educação profissional, né? E um dos temas que está sendo discutido, que está sendo trabalhado para vir já nessa nova lei é a verticalização que o IF eu acho que já faz, né, professores? O IF já faz a verticalização, né, que é o aproveitamento do curso técnico para o curso tecnológico. Então, o estudante não passa pelo processo de, vamos dizer assim, de vestibular ali, para ele ingressar no ensino superior, né? Então, quando termina uma formação, ele imediatamente já está apto para a seguinte. Já está apto para um curso superior de nível tecnológico, né? São as discussões que estão sendo feitas para que as redes estaduais, porque a rede federal, ela já faz esse processo nos cursos da tecnologia, né? A gente tem muitas instituições que fazem isso. E a ideia é justamente a gente ter um currículo integrado entre o técnico e o tecnológico, né? O tecnólogo, para ter esse aproveitamento de estudos. Então, para o estudante, para a pessoa que está procurando ali a capacitação, isso é muito importante, né? Porque ele faz ali um processo ali, se destaca, vai para o ensino superior, não precisa deixar de estar trabalhando para faz o seu curso superior e ele recebe ali o seu diploma de curso. As redes estaduais e federais, nesse caso, tem algum tipo de integração também? Dialogam de alguma forma para facilitar caminhos? Nesse ponto ainda não, mas a gente vai dialogar, porque a gente já tem outras parcerias e dialogamos em vários outros espaços. Porque me parece que isso seria algo natural de acontecer e algo que representaria um salto, né?
Perdão. Rodolfo, a gente pode até falar de uma parceria que nós estamos fazendo lá no Sim. Cedro, no campus Cedro, com a escola da rede estadual, não é profissional de lá, né? É profissional. E aí NTI, a gente já está com uma formação conjunta. Então, assim, isso pode ser estendido, como a gente tem que ter essa parceria, tanto que estamos aqui no programa discutindo hoje, e pensar de forma muito salutar, porque cresce o estado do Ceará, né? A gente verticaliza para o estado do Ceará nas Não tem esferas. show de estado, não, tem? Tem, sim. Isso aí vai ser um processo natural, Hamilton. Como isso daí está sendo discutido na lei, muito provavelmente nessa lei nacional, dessa política nacional de educação profissional, vai vir, porque por ser uma temática que está sendo trabalhada, então naturalmente, logo em breve, né, estados e institutos federais e universidades estarão dialogando para que isso se concretize o mais rapidamente possível, né? Assim, até porque a União só tem um prazo agora de 1 ano e meio para que isso aconteça. Então, logo que essa lei for publicada, estados e universidades já devem estar alinhados. É lei né? que passa pelo Congresso? Lei que passa pelo Congresso. Então precisa de votação, articulação, é algo que é algo que não é simples, mas é necessário porque tem um rigor ali do ponto de vista da tramitação, é isso? Isso. Tá, quando a gente tem falado, foi até meio que surpreendente para a sociedade entender, descobrir, ainda tem gente descobrindo, os excelentes números que o Ceará atingiu em nível nacional, e isso foi meio que surpreendente para a sociedade que espera, né? Para quem participa dos projetos de planejamento e está dialogando ali, viu uma mudança de paradigma e lutou muito para que isso tivesse continuidade, eu tenho certeza disso. Mas para quem está ali no seu cotidiano, o cidadão que não está mergulhado no dia a dia dessa nova trajetória, foi uma surpresa. De repente, tantas escolas entre as 100 melhores, depois esse número aumentou, se não me engano, 83 ou 86? 87. 87? E o fundamental. Então, números surpreendentes. O que me parece é que isso acaba exigindo mais de vocês. Claro que quem atinge um nível de excelência não quer perder isso, quer que isso seja um programa de Estado e não de governo e que isso perdure e aumente. Então, o que esse sucesso da educação cearense exigiu mais de vocês e o quanto exigiu mais de vocês que pensam a educação? A gente, vamos fazer aqui um processo histórico para a gente entender, né? Tudo iniciou lá atrás, ainda em 2008, com o Programa de Aceleração na Idade Certa, o PAIC, né? Que era, o objetivo inicial ali era que o estudante na faixa etária lá de 6 anos, ele saísse da escola já sabendo ler e escrever. Né? Então, isso foi um primeiro ponto. Algo básico, mas absolutamente determinante para toda a vida futura dele. Para toda a vida do estudante, exato. Então, o Estado, através da cooperação com os municípios, né, e aqui é um dos poucos estados da federação que os municípios, que seguem o que está lá na LDB, né, que preconiza. Os municípios cuidam do ensino fundamental e creche, o Estado cuida do ensino médio, a União do ensino superior. E aí, o Estado foi cuidar, junto com os municípios, através dos termos de cooperação com os municípios, da alfabetização na idade certa. Né? Então, a grande preocupação, todos os investimentos eram voltados inicialmente para aquela faixa etária ali até o 2º ano, né, e a etapa do Fundamental 1. E tanto que, pelos números que você falou, assim, a gente vem colhendo esses frutos aí ao longo dos anos, das 100 melhores escolas que a gente tem no país, 87 são aqui do estado do Ceará, inclusive, né? melhor índice de leitura, salvo engano, de uma escola em Granja. Isso. Município de Granja. E aí, tem um número muito bom, né? 87 de 100, a gente percebe espetacular, que no ensino fundamental 1 a gente tem esses números. Isso daí demandou para a gente novos desafios, tá? A gente conseguiu aqui consolidar aqui o que é o que a gente brinca lá, o esverdeou o mapa, né? Que é todo mundo com um nível de proficiência muito boa. Agora o nosso desafio é o ensino fundamental, né? A gente ainda precisa melhorar bastante aqui no ensino fundamental 2, né? A gente tem um desafio pelos resultados de 9º ano. A matemática, historicamente, não só aqui no estado, mas no país como um todo, continua sendo um desafio. Sim.
Tanto é que se a gente olhar os últimos 10 anos, o nosso crescimento é um crescimento tímido, né, que a gente, tanto que nos últimos dias o governador lançou um programa voltado especificamente para a melhoria da matemática e com várias ações, inclusive o Elas na Matemática, Olimpíadas para professores de matemática, enfim, são uma série de ações que serão voltadas para a qualificação do ensino da matemática. Isso aí me permita interrompê-lo, é uma semente fundamental para as engenharias. Você não pode ter fabricação de chips se você não tiver bons engenheiros. Isso. E a geopolítica mundial, hoje, é mais forte quem produz chip, inteligência, velocidade e esse tipo de desenvolvimento. Senão, você fica atrás nessa corrida por importância planetária. Exato. E aí, isso colocou para a gente esse desafio, né? Como eu falei, do ensino fundamental 2, e a gente está no desafio também do ensino médio, né? Porque a gente entende que a educação básica, a gente não consegue fazer ela só do médio, só do fundamental 2 ou só do fundamental 1, né? A gente precisa ir qualificando esses estudantes aí ao longo das etapas para que ele, quando ele chegue no ensino médio e posteriormente no ensino superior, ele chegue com uma qualidade de aprendizagem relativamente boa, né, para ele conseguir dar continuidade aos estudos e não provocar, por exemplo, evasão escolar, não provocar salas onde os estudantes não têm um comportamento adequado, enfim. Então, esses são os desafios que a gente tem aqui no estado do Ceará com relação à educação, né, assim, melhorar o ensino fundamental 2 e qualificar o ensino médio, né, que são desafios que a gente vem buscando aí ao longo dos anos aqui no nosso estado. Professor, quer comentar? Quero, assim, um dos desafios que a gente tem, Hamilton, antecede esse aí, é a questão de manter esse aluno estudando. Acho que esse hoje é um dos grandes desafios, e aí o programa Pé de Meia, que o governo federal lançou, ele vai nos ajudar no âmbito do ensino médio, mas o fundamental ainda tem outras ações, né? Então, assim, ele ataca a evasão, é isso? Ataca a evasão, porque assim, pós-pandemia, a gente sofreu muito com a evasão, questão econômica, a manutenção desse estudante, entendeu? A prioridade era sobreviver. Sobreviver. Né? Como é que você exige que... Como é que se estuda com fome, como é que sem as condições mínimas, né, de sobrevivência. E aí, assim, hoje, o desafio maior antecede bem essa questão, é manter esse aluno lá, um currículo que atenda a formação desse aluno, manter esse aluno, a questão das condições, porque muitos estudantes saem de outras regiões. Nós não temos instituto em todos os municípios, mas nós temos em todas as regiões do estado. Então, ele sai da sua localidade. Aliás, a capilaridade das duas instituições, estadual e federal, é muito interessante, né? Está em todas as regiões do estado, né? As EPs estão em quase todos os municípios, né? Tem um número bem maior. Só para o entendimento de contexto, outros estados têm esse tipo de capilaridade também? Tem, mas o São Paulo e Ceará são os maiores, né? São Paulo é o maior, seguido do Ceará, que nós temos 33, vamos para 36 campos. Então, o desafio hoje maior é manter. Se comparar com São Paulo é sempre difícil, né? Mas do poder econômico. Mas mesmo assim, a gente não está muito atrás, né? No Ceará. Eu acho que quando você trouxe essa questão da educação cearense, ela é um destaque nacional, ela é um destaque em todas as esferas, né? A gente tem estudantes lá dos nossos cursos de graduação que as empresas vêm de fora buscar esses estudantes, né? Eu não vou citar o nome, mas são grandes empresas, grandes multinacionais, então isso mostra uma formação desde a base até o superior, né? Então tem toda essa preocupação que o Rodolfo traz, é uma preocupação. A gente sabe que a educação, ela muda o município, como já mudou municípios aqui no estado, aqui no Brasil, né? Não sei se você conhece Santa Rita de Sapucaí, é um município que para mim é um exemplo nacional, não sei se o Rodolfo conhece, mas que ele mudou através da educação. Tudo começou com a educação, e aí veio a questão política por trás e transformou numa política maior, e que hoje é uma referência, um município com 40 mil habitantes, tem mais de... São Paulo? Minas, interior de Minas, tem mais de 100 empresas, tem não sei quantas startups, né? Muitas coisas saíram de lá, inclusive a urna eletrônica, por exemplo, de um município tão pequeno, mas que tudo mudou através da educação. O potencial do Ceará para isso é talvez inigualável, tanto pela posição geográfica, como pelos data centers, como pelo cinturão digital, e toda uma questão de infraestrutura que tem ali. Aí falta, eu acredito que isso esteja no meio de uma formação geracional, que é o homem e a mulher capacitado para essas melhores.
E aí aí tem uma questão histórica que nos atrapalha, que é essa fuga de cérebros, né? Você Sim. forma aqui, aí vem o dólar e o euro, com extrema força de sedução, além de cidades mais, digamos, habitáveis do ponto de vista da segurança pública, da infraestrutura, etc., transporte, tal. E essa sedução é muito forte para levar esses jovens. E fica aí a provocação. Não sei se alguém quer comentar. Fique à vontade. Não, eu queria só dizer, na verdade, o euro, o dólar, mas tem o real do sul também, né? Também, o real né? do sul é muito forte também, né? A Uhum. gente perde pessoas, grandes sérios mesmo, para o sul e sudeste aqui, né? E complementando a fala da professora Cristiane, com relação ao pé de meia, né? A secretária Jucineide, nossa secretária executiva lá do Ensino Médio e Educação Profissional, ela nas suas reuniões, ela sempre frisa, né? Assim, eu acho que é uma coisa que chama muita atenção. Porque o Pé de Meia foi um programa que ele paga uma bolsa para o estudante se manter na escola, fica ali como poupança e ele recebe quando terminar o ensino médio. Então ele vai receber E é bom que isso seja dito. Ele não recebe por mês e Não. saca o Recebe dinheiro. um valorzinho Ele por recebe mês, um valor muito por Cumprir pequeno. a jornada de formação Vai. para poder receber. Então, se você considerar, para você ter uma ideia do nosso desafio, se você considera, e essas pessoas recebem olhando pelo CAD único ali, né? São aquelas pessoas que já recebem. Então, a nossa rede tem um pouco mais de 300 mil estudantes. Desses, a gente tem mais de 200 mil estudantes que recebem o Pé de Meia. Perdão, repita o número, por favor. Nós temos um pouco mais de 300 mil estudantes matriculados na rede, Ensino médio. no ensino médio, Certo. né? E desses, mais de 200 mil são beneficiários do Pé de Meia. Ou seja, significa que eles já faziam parte do CAD único e para entrar demanda uma necessidade de fato econômica, que são famílias em situação de vulnerabilidade. Exato. Justamente para que o estudante não precise sair da escola para trabalhar e ajudar a sua família financeiramente. Olha o tamanho disso. 2/3, então, 2/3 tinha uma de uma necessidade. necessidade. É uma pequena revolução em andamento, né? Aliás, tem algumas revoluções em andamento. Professor, Você falou num ponto que eu acho muito interessante. Esse programa que vocês estão desenvolvendo aqui no Estado, está na 3ª edição, sim. se a gente for analisar, olha a revolução e os frutos a gente vai perceber daqui a uns 5, 10 Sim. anos. Porque esse processo formativo ele vai gerar muito, tem sementes que estão sendo germinadas e que daqui a alguns anos a gente vai ter uma mudança dentro do Estado do Ceará a partir desses frutos que foram plantados agora, essas sementes que foram plantadas agora. Então, assim, vai ser uma revolução a longo prazo, né? Alguns já a curto prazo com os resultados, né? Mas eu penso que... Vocês devem ver isso bem mais do que a gente, deve ser uma quantidade maior e com mais frequência, mas a grande surpresa é você, numa festa de encerramento, você ouvir sobre a questão da oportunidade. Eu sempre quis fazer aquilo, não tinha... Porque você esperar que ele vá, que aquele estudante que precisa de alimento vá para uma escola particular de desenvolvimento de sistema, não vai. Então, é a oportunidade. Mas o governo do Estado, eu acho que tem programa também de desenvolvimento, ou não? No próprio currículo dos cursos do eixo de Informação e Comunicação, a gente priorizou a questão do desenvolvimento. Sim. Né? Então, dos 4 cursos que a gente oferta hoje, que é Computação Gráfica, Desenvolvimento de Sistema, Informática Sim. E Redes de Computadores, o estudante já é colocado para isso. E aí, só complementando uma fala sua, Milton, com relação ao que você falou, né, assim, na verdade o programa ele não atinge só o estudante, ele atinge a família toda. Quem teve a oportunidade de estar aqui presente na premiação dos estudantes, a gente vê os pais se emocionando, né? A gente vê os pais ali, o orgulho, ali, na verdade é um orgulho para eles quando vê o filho ali receber uma premiação, se destacando ali numa ação. Eu acho que a fábrica de programadores, como está colocado aí, ele, além de gerar uma disputa saudável, ele gera essa expectativa, né? Gera essa expectativa no estudante, gera expectativa na família e na comunidade do entorno ali da escola, porque quando eles voltam para a escola com essa premiação, é uma festa. A escola já incorporou, já percebeu a importância dessa formação, inclusive fora dela mesmo? Ela estimula o aluno a participar do projeto? Sem dúvida. Assim, a gente tem como nós temos essa rede lá, liderada pelo professor Renan,
Então, quando sai quando é lançado aí o edital do IFAP Programadores, então ele já dispara isso daqui para os professores, que os professores já ficam ali. Isso que você falou no primeiro dia, em 10 dias a gente conseguiu concluir as inscrições, na segunda edição em 7 dias, cada vez mais isso aí a gente vai conseguir preencher essas vagas mais rapidamente, né? Assim como no Enem, por exemplo, há alguns anos, 100% dos estudantes do terceiro ano se inscrevem, porque existe essa mobilização, então, mobilização de inscrição em atividades que vão engrandecer o trabalho e a vida do estudante, a SEDUC, né, liderada aí pela professora Eliana, a gente tem conseguido fazer esses desenvolvimentos de inscrições, né, quando é para o IFCE, quando é para a UES, sempre que todo mundo antenado, tem uma coordenadoria na SEDUC que é especialmente para isso. Participação de Olimpíadas, inscrições em vestibulares, quando tem concursos do Senado Federal, daquele do jovem embaixador, então a coordenadoria já faz o start para as regionais. Que é outra vertente da nossa formação que pecou historicamente, que é da autoestima, né? Saber que é capaz, entender que é possível, enfrentar dificuldades. A gente, cearense, enfrentou sempre em relação à seca, a desenvolvimento econômico, etc, etc. E agora uma oportunidade formativa, né? Quer dizer, o inteligente aqui sou eu e o mercado está brigando por mim. Isso é uma coisa meio que nova, né? Na nossa história. A gente está com cerca de 29 a 30 minutos no ar e a gente vai caminhando para o final, mas eu quero que vocês proponham aí o que a gente ainda deve conversar, o que a gente ainda deve, que não foi provocado, mas que é importante ser dito. Professora. Eu acho assim que uma das questões para o nosso jovem tocar o coração dele e dizer que você pode, que você consegue, que você tem aqui no estado do Ceará as redes trabalhando para ofertar uma educação de qualidade, uma educação para a vida, uma educação que ele consiga se sobressair aonde ele chegar, se ele for empreender algo, se ele for para o serviço público, se ele for para a parte de serviços de uma forma geral, tem condições, ele tem uma formação de qualidade que aproveite todas essas oportunidades, né? Eu digo, Hamilton, que o estado do Ceará, para mim, tem sido eu sou muito orgulhosa de ser cearense e divulgo essa condição por onde eu passo, porque o estado ele é um destaque muito grande, porque a gente se reinventa diante das condições. As pessoas são muito resilientes, né? E elas têm uma sede de conhecimento muito grande. E que esses estudantes, eu vejo os corredores digitais também do estado têm modificado muito a rotina dessa parte, né, o Centelha, enfim. Mas que esse nosso jovem, que seja amplamente divulgado em todas as redes, as oportunidades que são muitas, que isso deveria estar sendo mais divulgado. E que bom que nós temos aqui dentro da comunicação, um apoio de vocês, né, porque essa ação, como vocês estavam trazendo, ela foi crescendo muito, vocês têm uma responsabilidade muito grande daqui para frente, porque foram 2.000 jovens, né? Sim, na última. Sim. Na última. Eu acho que agora, vocês têm uma responsabilidade muito grande, pensar em como atender, porque a procura vai ser muito maior. Cada jovem desse que chega à final, ele starta um processo de acreditar nos demais, porque se ele de granja conseguiu ser referência, né, na seleção, outros vão achar que é possível. Então, assim, a responsabilidade é muito grande de atender essa necessidade mútua que vai ser gerada, né? Perfeitamente. Só para fechar aqui, 2 pontos que eu acho que é importante a gente levar em consideração é a questão socioemocional do estudante. Essa formação socioemocional que para ele precisa, principalmente nessa velocidade que estão acontecendo as coisas, né, Cris? A gente percebe que a nossa sociedade é uma sociedade muito acelerada, e isso impõe às pessoas que estão trabalhando uma natural aceleração, né? E a gente cuidar do mental está sendo um desafio que a gente precisa superar aí nos próximos. Nós estamos com ele e nós precisamos superar aí ao longo desses anos que a gente tem. E paralelo a isso, a gente tem tentado fazer o que o IF hoje faz com maestria, que é ter uma escola de negócios, né? Transformar a educação profissional do estado do Ceará hoje numa escola de negócios, e a gente deu pontapé inicial no ano passado com a
justamente porque a gente transportou a tecnologia dos corredores digitais para dentro do currículo das escolas de educação profissional, e os estudantes agora, eles estudam também gestão de startups, né? Então, que possibilita, e a área da tecnologia é uma das principais áreas para que esse jovem seja um empreendedor, e esses meninos têm umas ideias que a gente não acredita, né? Se surpreende. Toda vez que você faz uma visita na escola e está conversando com esses meninos, e aí, se você tivesse uma ideia de negócio, o que é que você colocaria? Houve uma diversificação de tema do primeiro para o segundo ano nos projetos lá do Fábrica de Programadores, propostos pelos estudantes, impressionante. O primeiro tinha muito relativo a PET e pequenos negócios, pequenos comércios locais. O segundo já houve uma grande diversidade, mais criativos. Eu estou curioso com o que vai acontecer nesse ano, do que vai ser proposto. Mas o salto foi bem significativo. Sim, tem umas ideias que a gente... Cara, você está se perdendo aqui, você precisa terminar logo isso para você seguir a sua carreira. Mas enfim, é isso. Bom, eu tive imenso prazer de conversar aqui com o professor Rodolfo Sena, coordenador da Educação Profissional da SEDUC, nossa Secretaria de Educação nível estadual, que é doutor em Educação com foco no ensino da matemática fundamental, e eu vou acompanhar com mais cuidado esse projeto aí do desenvolvimento da matemática no Estado. Excelente. Eu vou encontrar uma forma ali de acompanhar, falar com talvez alguém da própria SEDUC que possa me alimentar de informação. Isso me interessa muito, fazer esse acompanhamento. E também com a professora Cristiane Borges, que é pró-reitora de ensino do IFCE, também doutora em educação pelo UFC. Esses conteúdos fazem parte do projeto Fábrica de Programadores, um projeto que está na 3ª edição e tem desenvolvido oportunidades de contato entre jovens, adolescentes e a produção algorítmica, o desenvolvimento de sistema, de aplicativos, de softwares. A gente fica por aqui, mas outros programas terão. Agradeço pela boa companhia e até a próxima.